Flamengo confirma lesão de mais um importante titular de Tite após jogo do Brasileirão. Jogador sentiu fortes dores e passará por exames médicos na segunda-feira. Dor de cabeça. O Flamengo entrou em campo neste domingo, para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. A partida foi válida pela 25ª rodada do Brasileirão e gerou a expectativa das torcidas de ambas as partes. O Mengão não fez uma boa partida e acabou sendo derrotado para o Alvinegro Paulista pelo placar de 2x1. A derrota deixa o time comandado por Tite na 5ª colocação geral, a uma distância de 6 pontos do líder Botafogo. Além de perder o confronto contra o rival paulista, o time também terá que se preocupar com o seu time titular para o próximo jogo. Um dos grandes nomes do elenco principal acabou se machucando e gera uma grande dor de cabeça. Varela tem lesão. Após o jogo contra o Corinthians neste domingo, o Flamengo divulgou uma nota confirmando a lesão de Varela, um dos seus titulares. O lateral, que teve que deixar o jogo, acabou se machucando e gera preocupação. Em nota, o rubro-negro afirma que o seu defensor sentiu fortes dores no quadril e teve que ser substituído. Ele está com limitação no movimento e pode se tornar mais um desfalque no mais querido. Ainda não se sabe a gravidade da lesão do jogador e exames devem ser feitos em breve pelo departamento médico. A expectativa é de que ele passará pela avaliação médica já nesta segunda-feira pela manhã. Caso seja grave, o uruguaio corre o risco de perder o restante da temporada. Com a janela de transferências se fechando nas próximas 24 horas, é bem pouco provável que uma reposição surja nas dependências do time carioca. Além de Varela, o Flamengo também não conta com outros grandes nomes do seu elenco devido a lesões. Os meias Georgian de Arrascaeta e Nicolas de la Cruz, juntamente com os atacantes Gabigol e Michael, não têm previsão para volta, enquanto Matias Vina e Everton Cebolinha só retornam em 2025. Flamengo negocia acordo relâmpago com o Chelsea do milionário Todd Boehly. Janela do futebol brasileiro se fecha dia 2, à pressa por um acordo considerado desafiador. Flamengo tem negócio com dono do Chelsea envolvendo o brasileiro. O mercado de transferências do Flamengo ainda não se fechou e na Europa, o clube tem negociação com o Chelsea por um jovem brasileiro. Lembrando que a janela nacional se fecha no próximo dia 2 de setembro. Marcos Braz fez uma grande janela de transferências para reforçar o time de Tite. Foram 3 contratações pesadas: Alex Sandro, ex-Juventus Alcaraz, que estava na Premier League, e Gonzalo Plata. Todos esses jogadores estarão em breve disponíveis para o técnico Tite para o decorrer na temporada. O Flamengo, que está vivo em todas as competições, ainda negocia com o jovem David Washington, do Chelsea. Negócio é considerado difícil. De acordo com Mônica Alves, Marco Braz está à frente na negociação com os Blues e entende que o acordo é difícil. David tem 19 anos de idade e está sem espaço na Premier League. Convocado para defender a seleção brasileira sub-20, David Washington estará presente no Brasil para se preparar para os últimos jogos. Neste tempo, o Fla tentará correr contra o tempo em busca da contratação. No Brasil, David começou sua carreira no Santos e logo foi vendido para o Chelsea. Por lá, poucas oportunidades. No mercado, o jovem atacante é alvo do futebol francês. O clube de Londres, que deseja negociá-lo, pagou ao Peixe cerca de 15 milhões de euros para tê-lo presente na elite da Europa. Caso não feche com o Flamengo, a tendência é que David seja negociado com algum clube do futebol europeu. No Chelsea, o entendimento é que não há nenhum espaço para o brasileiro. Ex-Barcelona, Depay deixa o Flamengo de lado e se aproxima de acordo com outro gigante. O holandês está livre no mercado da bola e pode ser contratado como um agente livre. Reviravolta. Memphis Depay, mesmo com a janela de transferências fechada, ainda segue movimentando as notícias no mundo da bola. Isso porque, por estar livre no mercado, o jogador tem prazo estendido para assinar com um novo clube. Ele, que nos últimos dias vem sendo ventilado no Flamengo, pode acabar esquecendo o gigante carioca para assinar um acordo com outra grande equipe. Pelo menos é o que afirma a imprensa espanhola. Neste sábado 31, o portal Mas Fichagens revelou que nos últimos dias, o holandês avançou nas conversas para assinar com o time do futebol espanhol, país onde atuou por Barcelona e Atlético de Madrid. Memphis Depay encaminha acordo com o gigante espanhol. A fonte revelou em matéria publicada nesta tarde que o Sevilha da La Liga está se aproximando de um acordo para contratar o atacante como um agente livre. Segundo a informação, o clube trata Depay como substituto perfeito para Lucas Ocampos, que vem recebendo fortes sondagens de mercados alternativos. O portal ainda salienta que caso um acordo seja finalizado,
O craque terá um salário de 4 milhões de euros, 24,9 milhões de reais, por ano no time espanhol. Ou seja, por mês, o atacante embolsará cerca de 2 milhões de reais por mês. Em sua última temporada na Espanha pelo Atlético de Madrid, o holandês atuou em 31 partidas. Nelas anotou 9 tentos pelos colchoneros, além de distribuir 2 assistências. Flamengo tem sério problema na Libertadores e perde reforço para a decisão contra o Peñarol, entenda. Clube Carioca perdeu diversos dos seus jogadores por lesão e ainda vai ter um problema com os novos contratados. Problema do Flamengo na Libertadores. Após a classificação contra o Bolívar, o Flamengo segue na Libertadores e quer brigar pela 4ª conquista da competição. No entanto, o clube carioca vive um sério problema para as quartas de final. Isso porque o elenco que deve atuar contra o Peñarol sofre com diversos problemas por lesão, como Michael e De La Cruz. Além disso, Tite ainda terá de escolher entre os reforços para atuar contra os uruguaios. Em resumo, o artigo 3.7.5.9 da Conmebol proíbe o Flamengo de relacionar todos os reforços desta janela. Com isso, após as chegadas de Michael, Alex Sandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata, o clube deve deixar um deles de fora. A possível solução. No entanto, o problema do Flamengo pode ter sido solucionado em função de lesão de Michael. Isso porque o atacante pode desfalcar o elenco por até 2 meses e não estaria apto para atuar nas quartas de final. Por outro lado, se o Robozinho, como é conhecido pela nação, conseguir completar o período de recuperação antes do prazo, não poderia atuar em função das 3 mudanças permitidas pelo regulamento. Além disso, vale destacar que caso avance para as semifinais da Libertadores, o Flamengo pode realizar outras 3 mudanças nos inscritos. Assim, todos os reforços do clube carioca estariam aptos para jogar. Chelsea nega a oferta do Flamengo por David Washington, diz site. Rubro-negro queria contratar o jogador por empréstimo. Um gigante do futebol brasileiro tem interesse em uma joia do Chelsea. Trata-se do Flamengo, que enviou uma proposta de empréstimo ao clube inglês pelo jovem atacante David Washington. Segundo o portal G, a transferência é difícil, pois o rubro-negro pouco mais de 24 horas para fechar o negócio, já que a janela se encerra nesta segunda-feira. 2. Contratado pelo gigante da Premier League em agosto do ano passado, o jogador vem tendo pouco espaço. De acordo com informações do portal Premier League Brasil, os Blues já teriam tomado uma decisão sobre a proposta do mais querido. Os ingleses rejeitaram, pois entendem que uma volta ao futebol brasileiro não seria boa para o desenvolvimento do atleta. O clube da Inglaterra pretende emprestá-lo a alguma equipe da Europa. A última partida de David Washington pelos Blues foi em abril. O atacante teve apenas 3 oportunidades no time profissional, sendo 2 na Premier League. Ao todo, somou apenas 25 minutos em campo na equipe principal. Namoro antigo. O Flamengo já havia demonstrado interesse em David Washington em outra oportunidade. Antes do Chelsea pagar 15 milhões de euros ao Santos para contar com o jogador, o mais querido sondou o atacante. A joia brasileira esteve perto de se transferir para o Strasbourg, clube francês administrado pelo mesmo dono dos Blues, por 21 milhões de euros. Mas a negociação não progrediu no último dia de janela. Em seguida, ficou perto de ser emprestado ao Hull City, mas o pouco tempo para confirmar a transferência acabou impedindo o negócio de ser feito. Nesta segunda-feira 2, o jogador se apresenta para uma série de treinos da seleção brasileira sub-20 visando a preparação para o sul-americano da categoria, em janeiro de 2025, no Peru. A competição classifica 4 equipes para a Copa do Mundo Sub-20, que acontece também em 2025, no Chile.